Está para ser votado na Câmara o projeto de lei 7.371/2014, que já foi aprovado no Senado. O projeto institui um fundo que deverá receber recursos de organizações internacionais para combater a violência contra a mulher. O texto do projeto, propositalmente, não menciona a palavra aborto, mas menciona outros documentos e leis que falam de aborto. Na realidade, trata-se de uma armadilha para construir um abortoduto internacional que financia o treinamento e a prática do aborto nos 6.000 hospitais de todo o Sistema Único de Saúde brasileiro. Em 2007, o ministro da Saúde, José Temporão, declarou publicamente que nos hospitais brasileiros podem faltar gases e esparadrapos, mas se o aborto for legalizado, não faltarão fundos internacionais para financiar as centenas de milhares de abortos que serão realizados. Estes fundos para o aborto chegarão rapidamente ao Brasil graças ao projeto de lei 7.371. Como poderia estar sendo emplacado um plano tão nefando à revelia de tantas pessoas inteligentes no executivo e no legislativo de nosso país? O projeto de lei é a última etapa de uma sequência de leis e políticas que, colocadas juntas, visam promover o aborto no Brasil. O projeto de lei estabelece que o fundo utilizado para atender aos objetivos traçados na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Abrindo o texto do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de 2011, lemos no eixo 4 que o pacto garante o abortamento legal para as mulheres vítimas de violência sexual. E o que é violência sexual? Deveria ser a mesma coisa que estupro, caso em que a lei brasileira não penaliza a prática do aborto. Mas, 2 anos depois de publicado o pacto, em 2013, outra lei sancionada pela presidente Dilma, a Lei 12.845/2013, também conhecida como Lei do Cavalo de Troia, modificou o conceito de violência sexual. Agora, segundo a Lei do Cavalo de Troia, violência sexual é qualquer relação sexual não consentida. Se, portanto, juntarmos o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de 2011, a Lei do Cavalo de Troia de 2013 e o projeto de lei de 2014, que as deputadas estão querendo votar agora, podemos facilmente concluir que esse fundo serve para captar recursos internacionais e garantir o abortamento legal para as mulheres que tiverem qualquer relação sexual não consentida. Mas não é só isso. O Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de 2011 também estabelece que devem ser fortalecidos e ampliados todos os serviços especializados para a mulher que realizam aborto. Isso inclui a criação de serviços de orientação para ensinar as mulheres como realizarem elas mesmas um aborto seguro, segundo o modelo adotado no Uruguai e conhecido como iniciativas sanitárias. Recentemente, no ano passado, sem muito alarde, o governo lançou uma norma técnica chamada Teste Rápido de Gravidez, que foi tentado sair em 2013, e Cristiano participou de algumas reuniões da gente em Brasília, que era redução de danos. Aí vazou e a imprensa caiu em cima e recolheram. Não sei se alguém do Ministério que participou, que está presente, mas conseguiu, no ano eleitoral, sem divulgar, saiu o manual. E é exatamente a redução de danos. Vou dizer o que vocês querem. Se a gente conseguir fazer isso, é uma revolução. Se a gente conseguir fazer isso, vamos passar. Se não tiver grávida, é a seguinte: a mulher chegou na triagem, quer saber se está grávida? Na mesma hora ela fica sabendo. Aí te dá a fitinha, ou ela tira uma gota de sangue, ou na urina. Ela não quiser fazer, pode fazer para casa, fazer e volta. Mas, que é o problema. Teste positivo e deseja gravidez. Certo? E aí? É isso aqui, ó. Teste positivo e não deseja gravidez. Teste positivo e não deseja. E agora, minha gente, o que vão fazer num país que criminaliza o aborto? Orientações sobre a alternativa. Ela tem que ser orientada que o profissional ali não está para julgar.
Então vamos saber a história dela. Ela estava falando que não deseja gravidez. Se você abre para ouvir a história, muitas mulheres dizem e relatam que foi um estupro. As mulheres não sabem o fato de ela estar casada, mas a relação sexual, mesmo casada, foi sem o seu consentimento, é estupro. Então, está abrindo o leque sem mudar a lei, a interpretação. Então, você tem que procurar saber se encaixa no abortamento previsto em lei, que muitas vezes acontece. Se não encaixa, não é? Não. Foi uma relação consentida, não foi violência. Você tem que dar informação. Nós, profissionais de saúde, pessoas, nós não podemos negar a informação. Nós temos que dizer tudo. O aborto é legal e, por ser legal, tem risco, mas vamos minorar seu risco. Dizer como é que faz, orientar ela. O é legal? Mas como é que toma? Tem que dizer. A gente tem de orientar ela para não morrer. É nosso papel. É um direito humano, informação. Ou seja, que coisa errada. Isso não é apologia ao crime? Não é apologia. Não é apologia, porque chega uma pessoa viciada em droga, não é? Eu vou dizer a ele como faz para diminuir o risco de doença sexualmente transmissível através da injeção, de usar diminuição de danos. Então, como foi dito, é o sigilo médico. A nossa função aqui é a beneficência. Nós não somos policiais. Nós temos que promover saúde. E informação promove e diminui risco. Então, é dever nosso. Posso passar para frente? Pronto. Isso aqui, eu estou dizendo, isso aí não foi a gente que criou, quer dizer, foi a gente mais ou menos, que tem um dedo do professor Faundes. Mas isso foi testado na década de 90 no Uruguai. Antes do Uruguai mudar a lei, houve uma revolução, porque foi o país no mundo, sem mudar a lei, que acabou. Então, eu tenho uma visão otimista, é que não é nosso deputado, é a sociedade civil. A gente vai cada vez interpretar mais o que é risco de morte. A gravidez desejada, para mim, é risco de morte. Certo? Então, cada vez mais a gente vai avançar, é a gente, não vai ser eles lá. Vai ser a gente mesmo, os médicos, as enfermeiras, a comunidade civil, não aceitando o que esse Congresso faz com as mulheres. A gente vai criar maneiras de interpretação e avançar. Próximo, como aconteceu no Uruguai. O Iniciativa Sanitárias teve origem no Brasil. Em 16 de junho de 1994, o Dr. Aníbal Faundes revelou em entrevista à Folha de São Paulo que estava ensinando as mulheres a utilizar corretamente medicamentos abortivos. Depois dessas declarações, Dr. Aníbal Faundes não foi preso nem foi condenado pelo Conselho Regional de Medicina. Então, levou esta ideia para o Hospital Pereira Rossell de Montevidéu, onde se atendiam 50% dos partos do Uruguai. A ideia se tornou um protocolo de atendimento médico pré e pós-aborto, legitimado pelo Ministério da Saúde uruguaio. Todas as semanas, havia fila de mulheres à porta do Hospital Pereira Rossell, esperando a sua vez de aprender como praticar o aborto em casa. E em 2012, o aborto foi legalizado no Uruguai. Antes da legalização, o Uruguai realizava 2.000 abortos por ano. Após a legalização, já se realizam mais de 8.000 abortos por ano. O exemplo do Uruguai agora está sendo seguido pelo Brasil. A Lei 12.845/2013, conhecida como Lei do Cavalo de Troia, a mesma lei que diz que qualquer relação sexual não consentida deve ser considerada violência contra a mulher, diz também em seu artigo 3º, inciso 7º, que as vítimas de atividade sexual não consentida devem ser informadas sobre seus direitos legais e sobre todos os serviços sanitários disponíveis. Informações sobre o quê? Sobre como realizar o aborto de forma segura. Abortar é crime, porém, dizem os que promovem o aborto, prestar informações sobre como realizar o aborto de forma segura não é crime, mas é um serviço benéfico. O Estado fornece então as informações, a mulher vai para casa e faz o aborto. Mais tarde, recorre novamente ao Estado para fazer a curetagem. Num país pequeno como o Uruguai, foi fácil implementar essa prática. Bastou que a equipe do Hospital Pereira Rossell adotasse o protocolo para que a prática se espalhasse em todo o Uruguai. O Brasil, pelo contrário, é um país enorme,
tem dificuldades para equipar as 6.000 unidades do Sistema Único de Saúde e capacitar médicos e enfermeiros a prestar informações sobre a prática segura do aborto. O fundo do projeto de lei, que está tramitando na Câmara dos Deputados, surge, então, com o objetivo oculto não de defender a mulher, mas de financiar e capacitar o Sistema Único de Saúde a informar sobre como abortar de forma segura. Enquanto os brasileiros morrem em hospitais carentes de tudo, na sala ao lado, milhares de crianças não nascidas serão covardemente assassinadas com o dinheiro nosso e de grandes organizações internacionais. Conclamo aqui todos os brasileiros a divulgar esta gravação. Devemos alertar senadores e deputados. Não se deixe enganar pelos promotores do aborto. Rejeitem o projeto de lei 7.371/2014. Revoguem a lei do cavalo de Troia. Divulguem este áudio.